Oi, eu sou o Felipe e a próxima frase que eu disser será falsa. A frase anterior é verdadeira. E se a frase anterior é verdadeira, então é verdade que a frase seguinte é falsa. Ou seja, a frase anterior é falsa. Logo, significa que a frase seguinte é verdadeira. E a frase seguinte diz que a frase anterior é verdadeira. E se a frase anterior diz que a frase seguinte é falsa quando diz que é verdadeira, você entendeu onde eu quero chegar. Isso é um paradoxo. Para, do grego, prefixo que indica ideia contrária. E doxo, também do grego, opinião. Ideia. Por vezes chamada de antinomia, um paradoxo é tudo aquilo que te leva a duas ideias contraditórias de forma aparentemente lógica. A antinomia, que eu citei aqui no início, ficou conhecida como o paradoxo do mentiroso. Foi proposta pela primeira vez pelo filósofo de Creta na Grécia, Epimênides, quando disse: todo cretense é um mentiroso. Só que, como você acabou de ouvir, o próprio Epimênides era de Creta. Então, ele também é um mentiroso. Ou seja, a sua afirmação é falsa. Então, nem todo cretense é um mentiroso, o que faz da sua afirmação possivelmente verdadeira, e não, eu não vou ficar nesse looping maldito pra sempre. Chega. É interessante notar a situação em que o filósofo disse isso. Não foi em um contexto de propor um questionamento filosófico ou um paradoxo para esquentar o cérebro de seus seguidores. Ele estava desafiando o povo de Creta em nome da religião. Epimênides era um monoteísta e, para os cretenses, Zeus não era imortal. Havia até uma caverna considerada o túmulo do regente do Olimpo. Assim, ele escreveu: eles fizeram um túmulo para você, santo e maior que todos. Cretenses, sempre mentirosos, bestas más, barrigas ociosas. Mas você não está morto. Você vive e permanece para sempre. Pois em você vivemos, nos movemos e temos nosso ser. Foi essa visão monoteísta que fez com que o apóstolo Paulo de Tarso associasse o filósofo ao cristianismo, mas a gente fala disso qualquer outro dia. O que importa aqui é que o Epimênides fez nesse texto o que mais gostava de fazer: demonstrar a sua adoração ao único e verdadeiro Deus e deixar claro o seu repúdio ao povo de Creta, criando assim o primeiro paradoxo que se tem registro. Provavelmente ele não sabia que seria alvo de estudo por um motivo completamente diferente. O segredo dos paradoxos está nos axiomas. Um axioma é uma hipótese inicial que não pode necessariamente ser provada de forma empírica, mas é entendida como uma verdade óbvia da qual se desenvolvem outras teorias e pensamentos. O direito à liberdade, por exemplo, é um axioma. Não existe qualquer forma real de provar que isso é uma verdade, que você é naturalmente livre, mas caso você prove que é real ou não, você vai estar fazendo isso exercendo a sua liberdade, já que você não precisa pedir permissão para fazê-lo, e só esse fato já comprova que o direito à liberdade é real. É um raciocínio onde a própria premissa comprova a premissa. Aristóteles, por exemplo, no 6º capítulo de um dos livros mais importantes da filosofia, chamado Metafísica, propôs um axioma conhecido como o princípio da não contradição. Pode parecer óbvio de início, mas é só se aprofundar um pouquinho que o negócio fica paradoxal. A ideia, basicamente, é que afirmações contraditórias não podem ser reais ao mesmo tempo e no mesmo sentido. Então, se eu digo, esse desodorante é meu e não é meu, ou A é igual a B, ou A é diferente de B. Se eu faço uma afirmação que quebre essa regra, ela passa a não ser válida. Ou seja, a definição de contradição é contraditória. E contradições não existem, porque uma vez que a contradição existe, ela se autoanula. Se eu digo que eu sou um vegetariano que come carne, para haver uma contradição, eu deveria de fato ser um vegetariano que come carne. As palavras só existem e funcionam para comunicação porque elas são a definição exata das coisas. E como a definição de vegetariano é não comer carne, tudo que eu tenho aqui é uma mentira. Em lógica, contradição existe quando há incompatibilidade entre duas proposições. E todos sabemos que afirmações contraditórias são sempre falsas, a não ser que você consiga defender o dialeteísmo. O filósofo Graham Priest, em seu livro Sobre a Contradição, um estudo da transconsistência, defende a ideia de que afirmações contraditórias podem existir sim. Por exemplo, eu posso dizer: toda pessoa com mais de 18 anos é responsável legal de si mesma. Isso é uma verdade. Então eu digo: toda pessoa que não estiver gozando de suas capacidades mentais não é
responsável por si mesma. Isso também é uma verdade. Mas e se a pessoa deficiente for maior de 18? Aqui temos uma contradição. As afirmações que eu fiz estão corretas e erradas ao mesmo tempo. Temos aqui um paradoxo resolvido por aceitar a contradição das falas. À primeira vista, você pode achar que o paradoxo do mentiroso lá no início gera uma contradição, mas isso é apenas um ponto de vista. Porque, se você perceber, eu escolhi para a argumentação. Se eu permanecer nesse looping eternamente, as afirmações permanecem válidas, uma cancelando a outra em um ciclo. Então só há contradição se eu parar de falar. A primeira frase é falsa e verdadeira. A segunda também. Eu sei que parece absurdo, mas o que a gente está tentando fazer aqui é entender como esse paradoxo funciona e como ele pode ser resolvido, não tentando encontrar a forma mais prática de aceitar essa ideia. Paradoxos são interessantes porque exigem um esforço mental da sua parte. O problema com a afirmação do Aristóteles em defesa do princípio da não contradição é que ele ignora a ambiguidade da linguagem humana. Se você entender a linguagem como Aristóteles entendia, de fato, você não vai conseguir provar que ideias conflitantes coexistam em paz. O entendimento de que a forma como nos comunicamos é deficiente é chamado de lógica paraconsistente, onde uma afirmação pode ser verdadeira ou falsa, mas pode ser também indeterminada, inconclusiva. E foi um brasileiro que fundou essa escola de pensamento junto com outros pensadores, o matemático e filósofo Newton Carneiro da Costa. Ele é mais um que colaborou com o estudo das teorias da verdade, que tentam, basicamente, descobrir isso mesmo. O que é a verdade? Você já ouviu esse papo de que não existe verdade absoluta? Então, o que define uma verdade como verdade? Voltando mais uma vez ao paradoxo do mentiroso, como você me explica de forma lógica por que a frase é verdadeira ou falsa? Eu dei a definição de um vegetariano ainda agora. Você consegue me dar a definição de verdade? Eu não tô falando só de definição do dicionário, não. A linguagem humana é capaz de se articular e explicar o que é a verdade em sua natureza? Aristóteles provavelmente estava errado em sua visão a respeito da rigidez dos significados na comunicação. É mais comum em inglês, mas em português mesmo nós temos os contrônimos, palavras que são antônimos de si mesmas. Te parece um paradoxo dizer que Maria enlouqueceu? Ela ficou louca ou ela fez alguém ficar louco? Mas você lembra o que eu disse sobre como axiomas funcionam e como eles acabam provando a si mesmo? Uma antinomia surge quando colocamos um paradoxo contra a parede e te faz escolher entre ignorar o axioma ou abandonar a lógica. O paradoxo do mentiroso que eu apresentei lá no início, por exemplo, ou eu aceito que as frases não têm nenhum sentido, ou eu sigo nessa loucura. Kant, o famoso filósofo epistemológico, ficou conhecido por propor 4 paradoxos principais, contradições que são necessárias para que a gente consiga entender a verdade ou a realidade como ela é. É para isso que servem os paradoxos. São experimentos mentais que testam a sua percepção da verdade e como a mente humana se organiza para construir o significado da realidade ao redor dela. Tanto que um paradoxo não precisa ser uma ideia, pode até mesmo ser uma imagem ou um objeto. Por exemplo, o Triângulo de Penrose, que leva esse nome em homenagem ao físico e matemático que o popularizou, Roger Penrose. Mas na verdade foi criado pelo ilustrador e designer gráfico sueco Oscar Reuterswärd em 1934. Observe bem cada barra que forma o triângulo e perceba que quando você tenta entender em que direção elas vão, simplesmente não faz sentido. Parece ir para um lado, ao mesmo tempo que parece ir para outro. É uma contradição espacial. É um objeto que, segundo a lógica, não poderia existir no mundo real. Exceto que existe. Em Gottschuren, na Áustria, você tem até um ponto turístico com o Triângulo de Penrose. Sinto muito ser eu, Mr. M do YouTube hoje, mas eu vou ter que revelar o segredo desse triângulo mágico. Mais uma vez, o truque está na desinformação. Eu omiti um pedaço desse triângulo para que você enxergasse a ilusão. Na maioria das vezes, o paradoxo não existe de verdade. Ele parece que existe justamente por uma falha na capacidade de comunicação humana. Não importa o quanto o nosso cérebro seja potente, nós somos reféns da nossa própria linguagem. Porque a forma como a gente recebe a informação é muito mais complexa do que a nossa capacidade de devolver ela. Se você responder certo, mas a pergunta estiver errada, seu cérebro pode dar um nó.
Então, vamos falar sobre o paradoxo da batata. Imagina que você tem um saco de batatas pesando exatos 100 quilos. Aqui, estamos contando apenas as batatas e não o saco. Como vocês devem saber, a batata é rica em água. Bem, na vida real, a proporção é mais ou menos 79% de água para 21% de todo o resto da batata. Mas pro bem da nossa historinha, vamos considerar essas batatas matemáticas que são compostas por bem mais água. 99%. Desses 100 quilos de batata, 99% é água. Apenas 1% é de sólidos da batata. Ou seja, você tem 99 quilos de água e 1 quilo de batata, os sólidos da batata. Então você faz o seguinte, pega todas essas batatas, aproveita que tá um sol escaldante lá fora e deixa elas expostas no quintal para elas desidratarem. Algum tempo depois você volta e suas batatas realmente desidrataram. E agora você tem 98% de água, o que faz com que 2% seja de sólidos. Quantos quilos de batata você tem agora no seu saco de batatas? Eu vou te dar alguns segundos para pensar. Tá, chega. E aí, pensou bem? Exatamente. Antes tínhamos 100 quilos, agora que temos apenas 98% de água, no total são 50 quilos de batata. E eu sei o que você está pensando. Felipe, se eu perdi 1% da água, como é que o peso diminuiu pela metade? E é aqui que tá a pegadinha. A nossa linguagem interfere na forma como percebemos o mundo e é ela que tá te pregando uma peça. Porque quando você vê a proporção 99 para 1 de 100 e em seguida vê 98 para 2 de 100, você trata esses números como totais e não como o que são de verdade. Proporção. Não estamos falando de números fechados, mas de porcentagem. Esse é um cálculo sobre proporção, algo que a nossa mente não consegue fazer de forma intuitiva. O nosso cérebro não foi programado para isso. O peso do sólido não se alterou, ele permaneceu com o quilo. Então, a gente não perdeu 1% do valor inicial. A gente perdeu o suficiente para que o resultado final fosse 98% de água e 2% de sólido. Isso significa que, inicialmente, 1 quilo representava 1% do peso total. Agora, esse mesmo quilo passou a representar 2% do peso total. Essa imagem representa melhor o problema. Ó, aqui temos 99 quilos de água para 1 quilo de sólido. Para que tivéssemos o resultado de 98% de água para 2% de sólidos, teríamos que dobrar o número de sólidos. E como eu acabei de explicar, o número de sólidos não mudou. Proporcionalmente, para termos 98% de água, a quantidade em quilos teria que cair pela metade, ou seja, metade de 98, 49 quilos de água, totalizando 50 quilos. Apesar de ter ficado conhecido como o paradoxo da batata, isso não é exatamente um paradoxo. É apenas uma pergunta capciosa. Na verdade, ele é conhecido como um paradoxo verídico, o que é um termo que eu não gosto muito de usar, porque eu acho que não faz sentido, já que para existir um paradoxo verídico, ele teria que seguir a lógica do dialeteísmo e apresentar dois resultados contraditórios, porém verdadeiros. Mas como ficou claro aqui, os paradoxos verídicos têm solução e resposta fixa. E como deve ter percebido, esse é um vídeo justamente sobre isso. Definir o que é um paradoxo para falar de coisas que não são paradoxos. Não adianta dar a resposta certa se a pergunta está errada. O que nos leva a um enigma que eu ouvi quando ainda estava no ensino fundamental e me deixou pirado. Tá, imagina que eu, Bolsonaro e Lula vamos numa pizzaria. Discutimos o futuro do Brasil, comemos uma pizza deliciosa com borda de catupiry, tomamos uma caipirinha de laranja com bastante 51 e então chega o momento de pagar a conta. Nós três escolhemos um lugar bem barato e a conta ficou em R$30. Como estávamos em três, não era tão difícil assim de dividir. Cada um enfia a mão no bolso e pega R$10. Entregamos o dinheiro ao garçom e ele vai com a grana pro caixa. Dividimos igualmente a conta, afinal, estamos falando aqui de pessoas honestas. Tanto é que vendo a mesa com tanta gente importante, o gerente disse: Não. Vocês não vão sair daqui sem um belo desconto. Vocês não vão pagar 30 não, vocês vão pagar 25. Ele deu R$5 de desconto. Então o garçom volta à mesa e nos entrega os R$5 trocado. Só que não dá pra dividir os R$5 igualmente pra 3. O Bolsonaro sugere dar o dinheiro pra ele, o Lula diz que o melhor lugar dos R$5 é no seu bolso. Então, para resolver aquilo o mais rápido possível, eu dei a seguinte sugestão. Cada um de nós pega R$1 desses 5 e os R$2 restantes
a gente dá de gorjeta pro garçom. Sem ter nenhuma opção melhor, os dois aceitam. Simples, né? Então, vamos rever o que aconteceu aqui. Cada um de nós deu 10 reais, mas recebeu R$1 de volta. Ou seja, o gasto que tivemos foi de 9 reais. Se cada um gastou 9 reais, isso somado dá 27 reais. Mais os 2 reais que demos de gorjeta, 29. A pergunta aqui é, cadê esse R$1? Antes de acusar os meus amigos de terem roubado alguma coisa, o que eu não vou aceitar, eu quero que você pause o vídeo e coloque a sua resposta aqui nos comentários. Vamos ver como vocês resolvem esse problema. Essa é uma brincadeira muito boa de fazer com seus amigos e ver eles com uma cara de maluco tentando entender o que aconteceu. E aí, comentou? Bom, então vamos para a solução desse mistério. Como eu sugeri um pouco antes, o problema aqui não está na resposta, porém na pergunta, que não é um paradoxo, mas uma falácia. Esse enigmazinho remonta mais ou menos desde o ano de 1751, com várias versões diferentes. Na versão original, diferente dessa aqui que eu acabei de inventar com o Lula e com o Bolsonaro, vocês claramente devem ter percebido que não, na versão original não era real, mas em dólar. Uma outra versão dessa historinha, que é bem mais simples e que é perfeita para ilustrar o problema dessa somatória, é o seguinte. Originalmente essa história é numa joalheria com relógios e caixas, mas eu vou contar de um jeito aqui que o jovem atual consiga entender. Deu problema na Steam e eu fui numa lojinha comprar games. Chegando lá, eu me deparei com uma cópia de FIFA 2020. Tava R$100. Eu comprei feliz e fui pra minha casa jogar, mas no meio do caminho eu lembrei que eu não jogo FIFA, eu não sou otário. Então eu voltei rapidamente até a loja pra trocar. Eu queria mesmo era jogar God of War, mas o jogo tava custando R$200. Então, eu sabiamente propus uma solução. Toma o jogo que vale R$100, mais os 100 que eu já te dei, pronto, R$200, do valor do jogo novo. Me dá o God of War e não se fala mais nisso. Acho que aqui deve ter ficado bastante óbvio onde é que tá o erro dessa matemática. De volta ao exemplo da conta do restaurante, uma vez que fomos nós quem demos a gorjeta, esses R$2 devem sair do dinheiro que a gente pagou. Ou seja, dos R$27 e não do valor total inicial, que eram os 30. A sua mente pode achar o quanto quiser que isso faz sentido, mas se você fizer o cálculo de adição usando os resultados da subtração, é claro que o valor não vai bater. O fato de o valor ser baixo ajuda a fazer a confusão parecer um paradoxo real, mas é só elevar os valores que fica bem evidente o erro, como aconteceu no exemplo que eu dei com os jogos comprados. A forma de você entender melhor o mistério do dinheiro desaparecido é só imaginar fisicamente o dinheiro e onde ele tá. Tem R$1 no meu bolso e um no bolso dos meus dois amigos, R$3. Tem R$2 com o garçom e 25 na caixa registradora. Pronto, R$30. Se você quer uma barriga tanquinho, meu amigo, vai ter que suar a camiseta. Então, fazer esses exercícios mentais como paradoxos é como um crossfit para a mente e cria fibra na forma como o seu cérebro percebe a construção da realidade ao seu redor. Quanto mais contraditório um paradoxo é, mais sentido ele faz. Esse é o paradoxo do paradoxo. E se existe uma coisa que os paradoxos nos ensinam é: questione todas as verdades que você conhece. Oi, eu sou o Felipe e esses nomezinhos que você tá vendo passar aqui na tela são as pessoas que financiam esse canal. É a elas que você tem que agradecer. Se esse jovem escritor fez algum vídeo que foi importante para você de alguma forma, considere verificar o link na descrição da nossa campanha de financiamento coletivo. A meta é conseguir apoio para me dedicar integralmente ao canal. Apoiando a partir de R$7, você tem acesso a todos aqueles vídeos que eu tive que tirar do ar e também a um servidor do Discord que serve de bunker aqui do canal. É lá onde a gente tá sempre trocando uma ideia e compartilhando experiências. Ah, e eu pretendo fazer uns vídeos mais pesados lá também, que o YouTube jamais me deixaria colocar aqui. Se as coisas estão difíceis por aí ou se não tem interesse em fazer parte disso, tudo bem também. O seu like e o seu compartilhamento também são uma boa moeda de troca e ajudam muito. Lembrando que minhas redes sociais e meus livros também estão na descrição. Confere lá.